Histórias das Igrejas da Convenção Batista Nacional, no estado de Pernambuco, apresenta programa Obra Santa. Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é indecisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Santa, esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Santa, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, transladando suave odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bordas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim uma grande honra nesta tarde de domingo estrear nesse programa Obra Santa, né, da Convenção Batista Nacional no estado de Pernambuco, onde nós contamos aqui a história da igreja, da fundação da igreja, né, a qual os seus respectivos pastores estão à frente. E a cada domingo nós teremos aqui uma história, né, de uma das igrejas, né, da nossa convenção no estado de Pernambuco. E eu quero iniciar hoje, né, falando da nossa Igreja Batista Nacional, eis-me aqui, situada na rua Gilberto Viegas, 2007, no Vale das Pedreiras, na cidade de Camaragibe, no estado de Pernambuco. Glória a Deus. A nossa igreja, ela tem uma história, né, de como todas as outras igrejas têm suas histórias, né, de fundação, de início, né. Nós éramos uma congregação da Igreja Batista Ágape, né, na pessoa do pastor William Fernandes Júnior, né? E nós viemos a subir essa igreja, né? Ainda congregação, viemos para cá, da cidade do Paulista, e viemos fazer parte da igreja, nos congregar com nossos irmãos,
né, ali na Igreja Evangélica Batista Ágape, na Avenida Liberdade, ali em Jardim de São Paulo. E no dia 4 de outubro de 2004, nós viemos para a cidade de Camaragibe e começamos aí visitando junto com o pastor Sócio Viegas, né? E aos domingos e às sexta-feira nós estávamos aí fazendo um trabalho de visitação, e esse trabalho era realizado quando eu cheguei lá na rua Gilberto Viegas, era realizado esse trabalho no sítio do nosso saudoso irmão Israel Viegas, pai do nosso pastor Sóstene Viegas. E ali nós começamos a caminhar, né, escalado pelo nosso querido pastor William, para estar indo ali, ficar à frente, tomando conta, ou seja, indo como sempre, tinha alguém que estava escalado para ir para Camaragibe. Mas no dia 1º de janeiro, né, 1º de janeiro, nós assumimos, né, ali a congregação, chamada Congregação Ágape. Nós assumimos a congregação no dia 1 de janeiro de 2005, aí assumimos, né, a igreja, né, e começamos a fazer o trabalho ali. Oficialmente nós começamos em janeiro de 2005, mas em 2004, em outubro, 4 do 10 de 2004, 4 de outubro de 2010, nós já estávamos indo para a congregação, conhecendo, né, e levando a palavra de Deus. Conhecemos algumas irmãs, né? Glória a Deus. E aqui, irmão, temos um histórico da nossa igreja, né? Uma linda história de fé que iniciou o seu primeiro trabalho missionário com um culto no dia 11 de abril de 2002, no sítio do amado irmão Israel Viegas, em saudosa memória. Esse trabalho missionário ficou na responsabilidade dos irmãos Sandra Viegas e Sóstene Viegas. No ano de 2003, tivemos o prazer de conhecer o pastor Benício. Assim relata um dos irmãos, né, que tiveram o prazer de conhecer o pastor Benício, esse que vos fala, que ficou nos ajudando a cuidar das vidas. E no ano de 2004, o pastor Benício Gomes assumiu como pastor local. A estrada era dificultosa, pois tinha uma ladeira escorregadia, e como também era uma área rural, escura, as pessoas tinham um pouco de dificuldade para chegar ao culto. Então fomos para a associação, enquanto o nosso templo era construído com a graça de Deus. Pois os membros e congregados não tinham uma situação financeira boa, mas cada um ajudava da maneira que podia, levava 4 tijolos, pedia aos vizinhos, saía nas casas pedindo doações de tijolo, cimento e mão de obra. Eram muitos unidos e realmente a união faz toda a diferença. Homens e mulheres, crianças, todos com um só propósito de construir o nosso templo. Hoje está aqui o templo para adoração e celebração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A história é muito longa, por isso estou fazendo
uma síntese, um resumo de toda a história, né? E alguns irmãos que fizeram parte no início, né, quiseram também contribuir falando, né, da vivência, né? Glória a Deus. Por exemplo, a irmã, né, a irmã Daniele Maria da Silva, hoje se encontra no Paraná, não está aqui conosco, está em Santa Catarina, Paraná. Ela está morando lá já há mais de 2 anos, né? Mas começou lá atrás conosco, né? E nós louvamos a Deus. A história é muito longa, por isso ela abreviou dizendo: eu sou Daniele Maria da Silva e acompanhei esta obra missionária. Eu faço parte dessa linda história e manda os parabéns para todos da igreja que hoje se tornou essa igreja. No tempo que ela estava conosco era a congregação. Aqui também tem outro relato, irmão. Há muitos anos atrás nascia nos corações de 2 homens de Deus o desejo de erguer uma igreja diferente, inovadora, que levaria muitas vidas para os braços do Pai. O irmão Israel Viega, em saudosa memória, e seu filho, o irmão Sóstenes Viega, hoje conhecido como o pastor Sóstenes Viega, da Igreja Resgatai. Eles, né, homens fortes e tementes a Deus. No início foi complicado, pois o local de difícil acesso, quando chovia, ninguém conseguia chegar à igreja. O formato dessa nova igreja se inova, pois aqui nunca teve nada igual. A igreja ia para as casas das pessoas, ensinava a palavra de Deus de perto. Nas reuniões, né, de pequenos grupos, que ensinava a palavra de Deus de perto e era acessível a todos. Esse tipo de reunião chamava muita atenção dos jovens. A igreja era repleta de jovens, mas também de senhoras e senhores e crianças. Com o passar do tempo, conseguimos um terreno em um lugar de fácil acesso para as pessoas. E com isso muitos irmãos começaram a colocar as mãos na obra. E eles mesmo construíram tijolo por tijolo essa casa de oração para louvar a Deus. Houve no momento que achávamos que a obra missionária iria parar, pois era decisão da igreja sede fechar esse trabalho e dar carta aos membros para procurar outra igreja e congregar. Por esse tempo chegou mais um homem de Deus para dar continuidade às promessas que Deus tinha para a rua Gilberto Viega, uma rua esquecida que faz parte de um bairro que vive às margens da sociedade e que tem trazido muitos para perto de Deus, e ele se chama o pastor Benício Gomes, né, de muita fé e força. E não podemos esquecermos de sua amada esposa, pastora Nilce Nete Dia, mulher forte, e que ensinou tanto as mulheres dessa igreja a serem fortes também. Os seus filhos, Alain e Thalita, que caminhava ao lado do seu pai, ajudando no ministério. Desde sempre tivemos pessoas que floriu essa obra, doação total de suas vidas, de seus tempos, e que todos conhecem e sabem o nome de cada um e o principal. Então, estão no olhar de Deus. Uma obra como essa não pode parar, não pode deixar de existir, pois o Senhor que sustentou nas felicidades, nas necessidades, nas tempestades, nunca o Senhor os abandonará, pois foi criada no coração do Pai.
Hoje em dia tem muita história para contar e muita vida para conquistar através da das vidas que fazem parte dessa obra tão linda. Aqui é o relato da irmã, né, Natália Iracema. Ela diz: eu sou Natália Iracema e também acompanhei desde o início no sítio, nas casas, na associação e no templo. Eu faço parte dessa história. Parabéns, Igreja Batista, eis-me aqui. Também tem outro relato aqui. Eu me chamo Angélica Germano e tenho o prazer de falar dessa maravilhosa obra do Senhor. Como já foi dito, que tudo começou no sítio do irmão Israel. Ele foi uma bênção que Deus colocou nas nossas vidas, pois ele cedeu um galpão que tinha em seu sítio e foi lá onde tudo começou com o pastor Sóstenes Viegas. Mas com o passar do tempo, Deus trouxe um homem que chamava pastor Benício. Então Deus entregou esta obra em suas mãos para ele cuidar, como até hoje ele sempre cuidou. Teve muito momento de luta, mas ele não desistiu. Ele renunciou muitas coisas para ver essa igreja crescer e dar fruto. A gente fazia bazar de roupa, vendia bolos, arrecadava material de construção, como já foi falado. E cada um que estava ali teve o privilégio de colocar cada tijolo. Me lembro bem dos dias de culto que o pastor fazia ao ar livre no terreno e que era para construir a igreja, que chovia muito, mas ele continuava falando da palavra de Deus, e mesmo quando uns desistiram, ele continuou e continua do mesmo jeito, sem perder a esperança de ganhar vida para o Senhor Jesus. Por isso, tenho muito prazer de falar da nossa história, dessa família maravilhosa que se chama Igreja Batista Nacional, eis-me aqui. Então, eu e meu esposo Wellington agradecemos ao pastor Benício e à pastora Nilcinete Dia pelo amor, dedicação e oração. Parabéns, igreja. Esse foi o relato de alguns irmãos, né? As irmãs, 3 irmãs principais, né? E foi no último aniversário agora que fizemos, depois da emancipação, fizemos aí o culto, né, de aniversário, 12 anos já da igreja. E temos uma placa no templo de inauguração, Igreja Batista Nacional, eis-me aqui, Camaragibe, Pernambuco, data de fundação 5/2/2012, data de emancipação. Fundadores: pastor Benício Gomes da Silva, pastora Nilcinete de Oliveira Dias da Silva. Inauguração do templo, sede nacional, data da inauguração 30/11/2013. Pastor presidente, pastor Benício Gomes. Projeto de execução, o pastor Benício Gomes da Silva. Pedreiro responsável pela obra, diácono Reginaldo Francisco Soares. Dedicação: dedicamos esse templo ao Senhor Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 30. Agradecimento a todos que trabalharam e contribuíram para a construção deste templo de adoração a nosso Deus. Homenagem ao nosso amado irmão Israel Viegas, em saudosa memória, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa igreja e à comunidade da rua Gilberto Viegas. Observação: esta obra missionária teve início com o pastor Benício Gomes da Silva na Igreja Evangélica Batista Ágape, na presidência do pastor William Fernandes. Em 4/2/2004,
e foi emancipada em 5/2/2012, onde adotamos o nome de Igreja Batista Nacional Eis-me Aqui, em uma assembleia extraordinária. Essa é a história da nossa igreja, né? Se fosse aqui colocar todos os irmãos que queriam desejariam falar, né? Seria grande, né, o tempo. E nós temos aí uma hora aproximadamente, uma hora e meia. Esse é um programa que é um programa gravado, é um programa que depois estará no canal da rádio no YouTube, para assim os irmãos que apreciar, que quer conhecer a história de cada igreja, vai ter lá, né, episódio, né? Primeiro episódio, no caso, é a nossa Igreja Batista Nacional Eis-me Aqui, e oramos para que outros pastores aí também mandem o seu áudio com a história da sua igreja, como começou, porque isso vai nos fortalecer a cada um de nós, né? Aqui, principalmente os nossos irmãos, né, missionários, pastores que estão aí, né, enganjando nesse trabalho missionário em construir igreja, né, na luta da construção, né? E o que eu tenho a dizer aos irmãos é que persevere, porque a obra é santa e ninguém detém. Amém? Quero também falar para vocês que a maior luta que nós enfrentamos era exatamente a questão que onde é a igreja, irmão, a igreja hoje era a maior boca de fumo que tinha, né? O maior tráfico de drogas era ali. E muitas vezes nós éramos ameaçados em não fazer o culto, porque eles não queriam. Mas nós o colocamos diante de Deus. Quando fomos construir a igreja, limpamos o terreno, tudo que fomos construir, aí foi a luta, né? Porque por várias vezes nós construíamos, ele vinha e derrubava. Construímos, ele vinha e derrubava. E teve um momento que nós levantamos um clamor, ungimos aquele terreno, ou seja, separamos para o Senhor e digo: Senhor, se tu estás no negócio, o Senhor é que vai tomar providência. E aconteceu simplesmente que uns morreram, outros foram presos, outros saíram de lá, e hoje nós temos a agência de ganhar alma para o Senhor. Uma história linda, né? De uma obra missionária, de uma obra santa e que ninguém detém, né? Por isso o nome desse programa é História das Igrejas Batista Nacional no estado de Pernambuco, Obra Santa, programa Obra Santa, onde você, meu amigo pastor, né, meu nobre colega da ordem dos ministros batistas, né, do estado de Pernambuco, e também da nossa convenção batista, né, no estado de Pernambuco, você tem esse espaço para contar a sua história, a história da sua igreja, né, para que isso venha fortalecer os nossos nobres irmãos, pastores, né, líderes que estarão aí à frente de obra, de frente da igreja. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Aí nós tivemos, Deus nos deu um hino, né? Eis-me Aqui, né? Deus nos deu uma letra e nós fizemos essa letra. Nós estamos ainda preparando aí, orando quem que vai colocar a voz nessa música, né? Que já cantamos na igreja, uma letra que o Senhor nos deu, pela misericórdia do Senhor. E teve também eu me lembro que me fizeram uma homenagem, né, pelo trabalho prestado da igreja. Não que queremos aqui ser melhor do que nenhuma igreja da comunidade, mas nós fizemos um trabalho, e até hoje fazemos, que não nos preocupamos só com a vida. Se uma criança chega, assiste um culto com a gente, nós vamos nos preocupar não só com aquela criança, mas queremos a sua família, queremos dar assistência. O pouco que nós temos,
né? O pouco que nós podemos fazer, nós fazemos, né? Na ação social, nós ajudamos, né? Ajudamos na palavra, ajudamos no aconselhamento, estamos juntos. Uma comunidade muito carente, né? Uma comunidade que muitos não queriam estar lá, né? A história dessa igreja que muitos, né, passaram por lá no tempo de congregação, no tempo que vivia no sítio ou de casa em casa. Me lembro que começou o primeiro culto na casa da irmã Mara, depois desceu para o sítio, né? E aí foi, e Deus nos levou para lá para fazer a obra lá, né? E eu pensei que eu ia só passar um tempo lá, como nos outros lugares. Eu e minha esposa chegava, organizava tudinho. Hoje, como é a igreja hoje que está fazendo 15 anos, lá em Paulista, do nosso pastor José Alves, nosso pastor Carlinho, ali na Vila Torres Galvão, que é uma igreja que começou na nossa direção, né? Eu, minha esposa, e hoje eu voltei lá para pregar. A igreja com 10 anos, eu preguei na igreja lá com depois de 10 anos. E lá o Obreiro, tem outra lá em Rio Doce, né? Outra em Dois Unidos, outra em Alto do Bonito, lugares que nós passamos e nós achávamos que Camaragibe seria mais um lugar que a gente ia passar, mas Deus fincou nossos pés ali, as nossas estacas ali, e já estamos aqui em Camaragibe há 20 anos pastoreando aqui em Camaragibe, né? E louvamos a Deus, porque Deus nos deu algo muito forte, usando nossa esposa, né? Usando a minha esposa, né? E pastora, né? Missionária. Ela não gosta de chamar de pastora, né? Ela foi o negócio da consagração de pastora no tempo que ainda era congregação. E, queridos irmãos, e nos deu uma frase muito forte, né? Que é: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E dali nasceu, né, um compromisso com o reino de Deus. É o slogan da nossa igreja, Igreja Batista Nacional. Eis-me aqui, um compromisso com o reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, essa é a história da nossa Igreja Batista Nacional. Eis-me aqui. Recentemente, há dois anos, praticamente, não sei, estou me entrando para 3 anos, 2 anos e meio, eu tive de submeter-se a uma cirurgia, eu tive de me afastar um pouco e confiei, né, a um obreiro na igreja, confiei. E infelizmente a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro. Não é que você não possa dar um voto de confiança a alguém, né? Mas devemos colocar mais a confiança em Deus. E houve uma rebelião, a igreja foi dividida, algumas pessoas foram embora e nós voltamos, e até hoje estamos fazendo um trabalho de revitalização de igreja. E eu quero deixar aqui, dar uma indicação para vocês, que no momento certo, chegou um livro nas minhas mãos, né? Do nosso querido, tive o prazer de conversar com ele, tomar um café e depois ter uma palestra com ele, o nosso querido pastor Paulo César, que ele escreveu o livro de revitalização das igrejas, né? Da igreja. E nos ajudou e está nos ajudando até hoje. E nós estamos ainda no processo de revitalização. E está uma benção a nossa igreja, graças a Deus. Eu louvo a Deus, né? Porque quando eu voltei para a igreja, que eu orei a situação da igreja, que entrei no gabinete pastoral e olhei o teto, que eu olhei como estava tudo acabado, as cadeiras, as coisas, como uma coisa que foi uma birra, uma pirraça mesmo, né? E as pessoas que tinham aprendido, algumas pessoas que
né, que aprendeu como fazer as coisas, estavam vendo as coisas totalmente diferentes, preferiram ficar em casa e não compactuar e aguardar até que o pastor voltasse para a igreja. E aí, irmão, enfrentamos uma grande luta, né? Mas graças a Deus, eu quero louvar a Deus pelo meu pastor presidente da convenção, pastor Alberto Brito, né? Também, junto com a sua equipe. Quero também agradecer, sou muito grato a Deus pela vida do pastor Paulo Rogério, presidente da nossa ordem, né? Que aceitou o nosso convite de ir lá, nos ajudar, escutar a igreja, ver a situação, e passamos por aquele processo todinho, como os irmãos, alguns irmãos, né? Alguns colegas, pastor é conhecedor da história que eu enfrentei, né? Com a divisão, com a rebelião na igreja. Mas hoje estamos em paz, estamos aí na bênção do Senhor, trabalhando para o Senhor, fazendo o querer de Deus, que é maravilhoso. E eu louvo a Deus, queridos irmãos. E quero dizer para você, meu querido pastor, você que está começando agora, confia em Deus. Confia em Deus, né? Apresenta os teus projetos a Deus, espera em Deus, ora pelos teus obreiros, né? Para que eles possam estar unidos contigo para fazer a obra do Senhor, né? E não desista. As dificuldades sempre virão, né? Sempre virão. E nós louvamos a Deus, porque o bairro hoje, irmão, através da oração, nós já conquistamos ali calçamento, tudo através de oração. Ficamos sem transporte ali, as pessoas têm de andar ali a Estrada do Macaco todinho até chegar a BR-101 para poder pegar um ônibus, né? Para poder ir para os seus trabalhos. Ficamos um tempo ali sem transporte, mas a oração mudou a história. Hoje nós temos água, temos aí a rua calçada, né? Uma estrada, a Estrada dos Macacos, né? Com rodagem, né? Bom asfalto, uma bênção para a glória de Deus. Tem violência? Onde é que não tem, irmão? Mas hoje podemos dizer que Estrada dos Macacos, Rua Gilberto Viega, é um pedacinho do céu para o que vivíamos antes. Tem muita coisa ainda? Tem. Em qualquer lugar tem. Mas antigamente nem podia se entrar, né? Mas Deus é o Deus que muda a história. Amém, querido? Então, seja forte, continue firme. E uma coisa que eu lhe digo, meu irmão, uma coisa que eu lhe digo: seja conveniado, não se aparte da convenção de forma alguma. Ame a sua convenção, ame a sua ordem, irmão. Faça a obra, porque essa obra é santa e ninguém detém. Não mude o pensamento, não queira andar sozinho. Deus não nos chamou para andar sozinho, para andar junto, estarmos unidos. Amém, querido? E que nós possamos estar sempre unidos. Então, aqui eu quero encerrar dizendo: sou o pastor Benício Gomes, né? Pela misericórdia, Deus me deu essa rádio para nós estarmos aí, abrindo uma oportunidade para conhecer melhor nossos nobres colegas e amigos pastores, estar mais junto, né? E os ministérios, estarmos mais juntos, conhecendo a história de cada um de nós, né? E isso vai nos fortalecer, porque vamos ver as coisas positivas, né? Vamos ver coisas também negativas em alguma das histórias da igreja, da fundação, né, da luta da igreja, né? Mas também vamos tirar boas lições e boas aplicações, né, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Que Deus assim vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E aguarde, eu quero no próximo domingo estar escutando a sua história, a história da tua igreja, meu nobre amigo, meu nobre colega de convenção.
Esta é a programação que estreia nesse domingo, né? E nós somos gratos a Deus por essa estreia, né? Que é História das Igrejas Batistas no estado de Pernambuco. Ninguém detém, é obra santa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é indecisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, tem obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, transladando suave odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas